Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje eu estou reunido aqui com experts da área de comunicação para a gente bater um papo sobre meios alternativos de comunicação, ou será que os meios alternativos já se tornaram os principais meios de comunicação para essa geração? E com isso eu estou aqui com a minha fiel escudeira Cristiane Serra. Tudo bom, Cris? Tudo certo, Lion. E aproveitar e agradecer ao nosso patrocinador, a Água da Pedra, que está nos hidratando aqui durante o podcast. É sempre importante se hidratar, mas aqui a gente está numa maratona de gravações, né? Então a gente precisa realmente de muita água. Então, é verdade. Então, pessoal, água, energético, água saborizada. Essa aqui eu já fiquei viciado, que é de bergamota com capim-limão. É verdade. E bergamota é algo muito do gaúcho, né? Sim. Sabe o que é bergamota, Zaca? Com certeza. Sabe? Com certeza. Mexerica. Isso aí. Bergamota é mexerica. Mas, Cris, quem mais nós convidamos aqui para participar do nosso podcast? Convidamos também o Rafael da Sabu de Comunicação. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom estar de novo no Startup Life, que sempre é um prazer a gente poder compartilhar um pouco, aprender um pouquinho com vocês aqui também, falar um pouquinho sobre comunicação hoje. Boa. Quem mais, Cris? E também já deu uma palavrinha, né? É. O Zaca da Drops. Bem-vindo, Zaca, também. Valeu, pessoal. Tô super animado aí pelo convite e poder contar um pouco da nossa trajetória construindo meios, né, de comunicação alternativa, um pouco do que a gente aprendeu. E estar aqui com vocês, acho que o pessoal que está pensando comunicação, pensando conteúdo, a gente já estava trocando aqui no começo, sempre tem... a gente sempre aprende, né, cara? Mais do que conta a nossa trajetória, acho que a troca ela é super relevante quando a gente fala de conteúdo e economia da atenção que a gente vive hoje. Zaca, a gente estava conversando em off aqui, né? Eu falei, não vamos queimar muito pauta, né? Porque a gente tem que estar, nem o Mano Davin fala, se está piscando, está gravando, né? Então a gente tem que, não pode queimar a pauta e tem que trazer pauta para dentro do que está sendo gravado. Explica um pouquinho mais do que é a Drops, de onde surgiu, o que vocês fazem e esses canhões de audiências que são canhões meio que privados, né? Não é como uma televisão, uma rádio, mas é um canal direto que tu tem de comunicação, muitas vezes diário, através de news, com canais no YouTube, podcast e tudo mais. Explica um pouquinho mais o que vocês fazem assim e de onde que surgiu essa ideia. Boa. O Drops é um... Tu é engenheiro, né? Eu sou engenheiro, engenheiro de formação. Se quiser, deixa eu contar aqui um long story short da minha história. Eu sou... eu sou uma pessoa muito criativa por natureza. Sou engenheiro de formação e me descobri mais marqueteiro, conteudista ao longo dessa trajetória. Passei por indústria, startups, caí de paraquedas no mundo da mídia. Trabalhei na MIT Sloan Review e na HSM Management durante... um pouco mais de 2 anos, tocando toda a frente de relacionamento com marcas, desenvolvimento de negócios. E uma das coisas que eu percebia naquela época que eu estava lá, e que antes eu não refletia sobre, é o padrão do comportamento de consumo mudando. Então, antes, se você queria saber sobre conteúdo de negócio que estava, tendência, futuro, você tinha que assinar uma revista, você tinha que assinar uma HSM Management, você tinha que assinar uma MIT Sloan Review. Uhum. Hoje em dia, se você quiser saber sobre o futuro da tecnologia, você abre o seu Instagram, abre qualquer canal, assina uma newsletter, ou vai no YouTube, você tem uma infinidade de conteúdo sobre isso de forma descentralizada. Então, cada pessoa virou sua própria mídia, cada jornalista, por exemplo, consegue criar hoje uma audiência muitas vezes maior do que um complexo de mídia, né? Um jornal. E foi com essa reflexão de padrão de consumo, e eu, apesar de ser engenheiro, eu leio muito, né? Eu era um consumidor reviewer de newsletter, eu entendi, nos Estados Unidos está se movendo, e na época já existia The Hustle, Morning Brew, que são grandes players dessa mídia nativa digital, surgindo. Falou, no Brasil esse mercado pode ser que vá surgir com um pouco mais de força. Obviamente já tinha alguns players, só que em tecnologia, que era o que mais a minha trajetória e do meu sócio, ainda não tinha ninguém falando especificamente disso, e a gente consumia muito conteúdo lá que às vezes vinha trocar e não tinha com quem trocar. Então começou como um projeto paralelo, enquanto eu ainda tinha minha função como executivo.
dentro do MIT Sloan Review, que foi uma escola para mim sobre mídia, relacionamento com patrocinadores, branded content, posicionamento, etc, etc, etc. E começou como um projeto paralelo em que escrevia uma newsletter resumindo ali os principais movimentos de tecnologia e negócio, segunda, quarta e sexta às 6 horas da manhã no seu e-mail. Direto ao ponto, bem humorado. E isso foi evoluindo, né? A gente tinha ali 200 leitores no começo, aí ficou um tempo naquilo, como é que a gente, né, cresce, até que um dia eu publiquei um post no LinkedIn, ele viralizou, e aí de 200 a gente foi para 1.200 leitores, e a partir dali a roda não parou mais, a gente abriu alguns outros canais, um focado em AI, outro em mercado financeiro, mais recente um canal específico para marketing e outro para startups e empreendedorismo, e hoje o Drops é esse grupo que quer aumentar o QI da internet, né, entregando uma dieta saudável, inteligente, bem-humorada para pessoas, principalmente que estão, cara, cheias de conteúdo, como descentralizou. Hoje em dia tem tanta informação e no meio da economia da atenção a curadoria surge, né, como um aliado muito forte até na saúde mental das pessoas. Um filtro, né, também, né? Um filtro, com certeza. Um filtro, porque é muita informação, né? É muito acesso. Com certeza. Isso é um ponto importante, né? Hoje todo mundo se enxerga como um potencial produtor de conteúdo, né? Pô, aqui o Startup Life nasceu dentro de um escritório de advocacia. Hoje tem sua vida própria, mas nasceu como quero ter uma voz própria para trazer as informações que é o jogo necessárias. Só que isso se disseminou bastante dentro do mercado e agora a gente acaba tendo uma sensação muitas vezes de estar num ambiente com muito ruído, né? E daí vem muito nisso. Como que eu filtro para eu absorver as informações e o conteúdo que façam sentido para mim? Porque, tipo assim, tu abre LinkedIn, tu vê Instagram, quantidade de newsletters que tu recebe dentro do e-mail, muitas vezes é uma chuva tão grande de informação que tu meio que fica estafado e não lê nada. Exato. Daí tu chega no arco de desinformação. Eu estava participando de um painel aqui no Gramado Summit, né? Estamos aqui no Gramado Summit gravando. Podia falar? Pode falar sim. A gente está aqui. Você puxou aqui, eu falei, será que eu vou besteira ali? Enfim, estava participando do painel e aí o que eu trouxe é que até nas próprias mídias sociais hoje, né, que tem muito conteúdo, você já não consome mais o que você segue, aqueles amigos que você seguia ou aquelas contas, né? Hoje em dia o TikTok trouxe muito isso, né? O For You, para você, né? O que você mais engaja eu te entrego, e o Instagram também migrando o conteúdo, eu falo dessas duas pela relevância delas, né? Migrando o conteúdo muito mais para o algoritmo te entregando o que você quer ver e não necessariamente o que você segue, né? Conteúdo recomendado. Já no mundo da newsletter, né? Fora dessas mídias sociais, também vai haver tem várias newsletters, nossa caixa de entrada, a atenção é muito mais limitada, eu não consigo seguir 5 mil newsletters igual eu sigo 5 mil perfis no Instagram. Qual que é o nosso belief aqui, né? No que a gente acredita? Que a gente vai sair, as pessoas elas vão sentir essa necessidade de ter menos para mim e mais os meus favoritos. E como é que eu faço isso? Cara, eu vou para ambientes em que eu consigo controlar também o que eu consumo. Newsletter é um exemplo, né? Obviamente houve a enxurrada, mas também vai haver os movimentos de eu começar a deletar e ficar só o que eu consumo. A gente vê isso nas nossas news, né? A gente quer ser a newsletter favorita de alguém, não necessariamente só ser uma newsletter para curar conteúdo, que hoje eventualmente ela conseguiria fazer com AI, né? Se ela quiser só saber as informações, as notícias, né? Então a gente acredita que um mundo completo pelo algoritmo, pelos robôs, pelos bots, as pessoas vão precisar ir para outros lugares, e esse lugar é muito mais os meus favoritos, quem eu confio, quem cura conteúdo, quem me entrega, quem me faz pensar, quem me faz evoluir. Mas eu acho também, interessante a ligação do que tu está dizendo com uma ligação de comportamento da audiência, assim, que está mudando também pelo excesso de comunicação, né? Que eu acho que é muito a ver com um excesso, assim, vamos falar, uma certa doença, assim, que a gente vive, porque a gente tem muito acesso. Então, o For You nem sempre é realmente For You, né? Ele é um algoritmo que te alimenta e te nutre, e tu vira
quase um escravo daquele excesso de informação. Então eu acho que a curadoria de conteúdo, como vocês fazem, ela de alguma forma é um alívio, né? Ela representa um alívio para as pessoas, que elas não precisam pesquisar no meio de todo aquele barulho a informação que realmente importa para elas, né? Elas se inscrevem num conteúdo que tem um valor. Eu acho que o que eu falei foi bom. Foi né? muito bom, hein? O pessoal chegou a vibrar lá fora. Não foi pelo Fabrício Capinejaro, foi pelo que tu falou. Com certeza foi pelo que eu disse. Cris, qual é a tua visão como jornalista? Tem 2 jornalistas, um engenheiro e um advogado falando sobre comunicação. Então eu vou me apoiar, vou jogar no jogo seguro, vou passar para os jornalistas. Desde que comecei a falar e já veio as palmas. Que bom, né? Não que só bom, mais. que bom. Desde que quando a internet começou a fazer mais parte da vida de todo mundo, e eu lembro lá na faculdade, já entregando a idade, que a gente falava assim, meu Deus, chegou a internet agora, assim, de forma assim, mais massificada, né? Vai derrubar a TV? Vai derrubar o rádio? Vai não sei o quê? Vai ser uma ferramenta? Como que vai ser? Desde lá, a comunicação, ela vem, e daí principalmente o jornalismo, vem tentando entender como fazer nesse novo meio, nesse novo contexto. Depois, com as redes sociais, isso mudou completamente de novo, né? A gente já tinha se estabilizado, de certa forma, ali, tá, com a internet vai ser assim. Aí veio as redes sociais, que bagunçou totalmente a forma de consumo, de informação, onde todo mundo agora fala. Sim. Ou todo mundo acha que deve falar, né? Muitas Sim. vezes a pessoa não tem nem propriedade para falar de alguma coisa, mas ela tá lá Mas falando. é assim que é bom, né? A verdade, assim, eu me metendo, Cris, assim, para ajudar no sentido... Eu lembro muito que a gente falava na faculdade da democratização dos meios de comunicação. Sim. A gente falava assim, nossa, vai democratizar agora os meios de comunicação. Porque a gente vivia aquela comunicação que era Record, SBT, Rede Globo, TV Pampa, né, nos jornais, e Zero Hora, eu não sei se vocês Jornal lembram Globo. que no Terra tinha uma sessão que era Você Repórter, onde o leitor, o assinante, enfim, o internauta, Sim. mandava uma foto do que estava acontecendo. Tipo, deu um acidente aqui em Porto Alegre, na Castelo Branco. Daí tirava uma Sim. foto e mandava. E ali era o início disso, assim, de as pessoas também se sentirem que elas podiam dar informações. E, como eu estava falando, com a mudança de comportamento, os meios tradicionais, eles ainda estão tentando se adaptar a isso. Então, a gente vê, como o Zaca falou, alguns jornalistas virando até influenciadores, tendo seus próprios canais, que não são necessariamente ligados às empresas tradicionais que eles trabalham. Outros deixam de trabalhar em empresas tradicionais para também virar esse produtor de conteúdo que existe de outras formas, que não são jornalistas, que não são comunicadores por formação. Sim. Porque é um espaço muito diferente. Então, quem é da área de comunicação ainda, por um lado, está tentando entender, sabe, como fazer. E muitas vezes, né, Rafa, pela formação tradicional, encontra um pouco de dificuldade. E tem um ponto interessante aí que a gente comentou em off pro Zaca, e falou assim, o jornalista tenta entender. O negócio que eu não consigo entender muito bem é como que a newsletter voltou com tanta força. Isso é fantástico. Porque Isso é incrível. meio, vamos dizer, daí tu pode me xingar o quanto tu achar necessário, tá? Mas chegou alguns anos atrás, se chegou ao conceito que newsletter era defasado. Ninguém mais abre e-mail marketing é uma porcaria. Ninguém lê e-mail, é só ninguém spam, não sei o quê, papapá. Corta-se a cena. Cara, hoje a gente vê meios de comunicação focados em compartilhamento de newsletters que são muito fortes. Tem uma atenção dedicada, faz esse filtro, mas eu não consigo entender em que momento que esse movimento ganhou retorno, né? E muita gente acaba se informando somente por newsletters. Exato. É que fica mais fácil, Fica né? mais fácil, né? E antes do Zaca, eu quero muito ouvir o Zaca que está trabalhando com isso e está estudando esse mercado. Eu fico muito curioso para entender também. Mas a hipótese que eu levanto é justamente essa, assim, a gente viveu um ápice, assim, da era digital, né? Todo mundo que cresceu da nossa idade, assim, cresceu vendo o digital crescer e consumindo aquilo em massa. A gente se exauriu, né? Com tanta informação. Todo mundo virou gerador de conteúdo, era possível consumir conteúdo em todo lugar.
E é muito conteúdo. E eu noto que hoje essa moda cíclica, digamos assim, adaptada agora aos novos hábitos de leitura e consumo de comunicação, se deve muito também ao excesso de oferta e muito... Tu não consegue saber aonde buscar a melhor informação. E aonde então, confiar naquela informação. Exato. Né? Então, assim, como tu tá em excesso de dopamina no scrolling addiction das redes sociais, recebendo informação de tudo que é lado, nem todas as informações prestam, tu tem que ter pessoas que tu realmente confia, que vão filtrar o joio do trigo ali para ti fazer um trabalho legal para tu poder consumir o que realmente importa. Eu acho que é por aí, Isaac, eu não sei se é isso. E esse comportamento é bastante interessante, né? E a evolução disso, porque antes a gente tinha... A informação, ela vem pelos os veículos tradicionais, então são esses veículos tradicionais que eu confio para receber a informação, independente seja lá qual ele, Globo, Record, SBT, enfim, independente, cada um tinha o seu favorito e seguia aquilo. E agora não necessariamente precisa ser uma pessoa de formação de comunicação. Sim, hoje em dia não existe mais, né, essa questão da oficialização de quem pode gerar conteúdo. E outros meios descentralizados conseguem ter mais a confiabilidade dos usuários do que o meio tradicional. Isso eu entendo, assim, né? Mudou. Eu só não entendo como voltou a newsletter. Sim, é isso. Não, Vamos deixar o Zaca falar. Tem várias, né? Vocês trouxeram várias coisas para a mesa e apesar de engenheiro, eu acho que vale só fazer esse comentário, esse parênteses antes de eu entrar, porque voltou, e isso eu posso responder em uma linha, mas eu aprofundo nessa uma linha. Não, tem que eu render acho que mais. O jornalismo ele está em crise. Não é de hoje. Há anos, né? Não é de hoje que o jornalismo está em crise. E para mim essa crise hoje ela se divide de duas formas, né? A primeira forma é justamente por todo mundo poder achar que faz um trabalho de jornalismo porque virou uma mídia. Isso, de certa forma, isso é bem prejudicial para tudo que o jornalismo construiu. Mas eu acho que o jornalismo, principalmente o investigativo, de buscar, né, o fato, o de entender a diferentes perspectivas para conseguir educar o leitor, de certa forma, e aqui sem falar de parcialidade ou imparcialidade, mas eu acho que o jornalismo ele vai continuar tendo espaço e ele vai ser muito mais importante quando a gente fala num mundo de IA, em que conteúdo vai ser gerado a partir de diferentes frentes sintéticas, de notícias inventadas, etc. Então, eu acho que a crise que ele vive, é por isso, e a segunda é uma crise de modelo de negócio. Aí eu vou começar a responder a tua pergunta já. Crise de modelo de negócio, porque o modelo de negócio de mídia é ruim, né? Ele é um modelo que, cara, você depende sempre da grana, né, de um anunciante, ela é uma grana que ela é sempre cíclica, você tem uma estrutura de um mercado de agências e de mídia que, cara, tem muitos tiques ali enraizados, né? O mercado já opera daquela forma há muito tempo e ele nunca foi pensado na experiência do leitor. Então, como é que um portal monetiza? Um portal monetiza principalmente colocando lá banner, que aí você entra e ninguém mais quer consumir. Eu odeio banner e paywall, assim. A experiência de consumo é muito ruim. Às vezes tu entra num site, tu não consegue nem identificar onde está a matéria, né? Onde está a matéria, o que você quer consumir de tanto banner e tal. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Experiência de consumo. Aí a gente já vai falar por que a newsletter voltou com força. Então, a experiência de consumo de quando as empresas de mídia fizeram a transformação digital e tentaram replicar o que a gente tinha num jornal dentro de um ambiente digital através de portais, não deu certo. E agora com a AI o tráfego está descendo muito mais, porque a AI virou uma fonte de pesquisa e essa crise de modelo de negócio ela fica ainda mais forte, né? E aí a gente sabe que tem grandes empresas de mídia que, cara, já fazem outros tipos de caminhos para monetização, mas o modelo de negócio em si ele é quebrado porque ele, principalmente ele não prioriza a experiência do leitor, então ele não tem, né, a retenção, foi um incentivo perverso. E o segundo é o que a gente estava comentando aqui antes, em relação ao algoritmo, né? O algoritmo ele começou a entregar tanta coisa, brain rot foi a palavra do ano, no dicionário de Oxford, né, do ano passado,
conteúdo cada vez mais raso, a gente tem um apodrecimento do cérebro por causa disso. Então, o algoritmo, né, a entidade algoritmo, ela é uma das grandes responsáveis por isso. Sim. Né? E a newsletter é um ambiente livre de algoritmos. Né? Então você controla, você escolhe quem está ali. A gente controla. A empresa que está mandando e-mail marketing spam, que é o que a gente teve dos anos 2005, 6, 10 até os 20, né? Cara, a pessoa já não quer mais spam, não quer esse spam, não quer isso aqui. Ela começa a consumir o que realmente ela gosta. Então, a gente até... Hoje a gente fala mesmo, a gente brincava muito no Tech Drops com o negócio, né? Pô, sem banner, sem paywall, sem mimimi, sem juridiquês. Sim. Foi mal aí o live. Não, a gente tem um canal no YouTube que o nome do programa é Juridiquê, que é justamente a gente explicar juridiquês de uma forma sem juridiquês. Então o usuário, quando ele começou a entender, falou, cara, calma aí, estão me mandando um negócio no e-mail que, pô, não tem aqueles banner, né? A experiência é gostosa, a galera tá tendo tom de voz aqui. A nossa news, pô, ela tem um total tom de voz, humor ali, né, envolvido, os nossos jargões, as coisas que a gente conecta, são os droppers, né? Tem o Hoje Eu Aprendi, que é uma sessão que a gente sempre traz alguma coisa. Então tem vários atributos de marca dentro da news que vai gerando conexão e identificação. Então a experiência tá aí. E o segundo é o My Favorites, né? Eu não preciso do algoritmo para consumir um monte de coisa que eu nem lembro depois de 30 minutos que eu tô dando um scroll. Aqui eu ainda, além, né, na news, além de eu conseguir consumir, se eu gostei muito de uma matéria, eu consigo aprofundar, eu consigo voltar depois porque ela está na minha própria aba. Eu não preciso ir lá, né, testa pesquisar uma coisa no teu e-mail e uma coisa no Instagram. A facilidade de tu encontrar no teu e-mail, ela é muito maior. Né? E isso para anunciantes tem crescido também esse mercado. Hoje a gente tem Oracle, TOTUS, HubSpot, RD, diversos clientes Blip, né, de tecnologia e não de tecnologia. Porque a gente tem a nossa voz, então a marca ela faz uma transferência de autoridade e como a gente tem uma autoridade relevante hoje, né, com tomadores de decisão, fundadores de empresa, empreendedores, profissionais de tecnologia, a marca quer falar com aquela audiência, quer pegar um pouco dessa transferência de autoridade porque ela também está com dificuldade de divulgar os produtos e serviços dela nos outros canais. E a gente garante, no mínimo, vai ter uma entrega ali, cara, de 70 mil impressões na newsletter do Tech Drop a cada disparo. Então, qual influenciador hoje que consegue te garantir, principalmente falando de B2B, né, 70 mil impressões? E tem um outro ponto que é também a quantidade de pessoas, e aí entra um comportamento do consumo, a experiência do usuário. Esses tempos eu estava fazendo ali um reporte de resultados para o cliente, né? E ele falou, pô, eu quero saber quais empresas foram impactadas, né? E aí eu falei, cara, nesse disparo aqui que a gente fez, 167 pessoas do Itaú foram impactadas, de diferentes áreas. Área de tecnologia, de marketing, de produto. Aí o cliente falou, caramba, pô, eu só conseguiria impactar 167 pessoas do Itaú se eu fosse fazer um workshop dentro do Itaú. Isso é demais. Eu falei, pô, massa, quer saber algo melhor? 125 do Santander também foram impactadas com essa news. Sim. E tantas da Stone, e tantas do Bradesco. Então, em qual mídia hoje que você consegue comprar que você tem uma garantia que você vai atingir tantas pessoas daquelas empresas target? E aí, já até aproveitando aqui que hoje a minha área é desenvolvimento de negócios, se a Silva Lopes quiser impactar fundadores de startups de empresa, nós temos uma forma de construir, de ser um parceiro estratégico para conversar com essa audiência. Foi mal lá, eu não podia perder a oportunidade. Tá certo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que as marcas, a hora que começarem a perceber que esses ambientes controlados, e aqui newsletter é um exemplo, mas a gente tem comunidades, né? A gente tem próprio podcasts, né? Até os próprios portais como uma mídia proprietária, eventos proprietários, como formas de relação não tão tóxicas quanto a gente tem. Em mídias sociais. 2, quando você fica dependente de investimento nas grandes plataformas, que o custo de aquisição só cresce, que a gente tem cada vez mais desafios de privacidade
etc. Então tem muita coisa na mesa aí ainda nesse mercado, falando de publicidade. Eu quero conectar com uma pergunta para ti, tá, Rafa? Vai lá. Eu tenho algumas coisas a adicionar também no que o Zaka falou, mas fala primeiro, depois eu vou pular. Não, tu adiciona junto. Tu, como empresário, dono de agência. Isso. Como que tu lida com esse novo canal de divulgação de potenciais... Né, de clientes da sua agência. Como que as agências estão usando esse canal tão direcionado? Porque um exemplo que tu comentou agora, Zaka, e para mim caiu assim, uma das partes mais fortes que a gente tem como estratégia dentro do escritório é trabalhar via ABM, Account Based Marketing. Então, eu vendo muito isso hoje, posicionamento Account Based Marketing. Isso. Então, esse é um negócio que a agência pode falar assim, cara, tu quer fazer uma campanha focada para fintech de São Paulo durante a Febrabatec? Fala com o Zaka. Fala com o Zaka. O Zaka tem, e daí a agência trabalhar em conjunto e falar assim, vamos trabalhar. Quais são os perfis que tu quer? Eu quero esses tomadores de decisão, que esses mensagem que a gente vai, cara, que posicionamento, nós vamos numa pegada mais de product marketing, falando do produto, ou não, nós vamos mais num posicionamento de marca. Então, a gente, mais do que ser um canal de mídia, a gente também é um parceiro de anunciante para entender, para falar para ele, cara, esse público se comporta, a nossa audiência se comporta assim. Qual é esse público-alvo que você quer falar de desenvolvedores? Cara, esse cara, clica mais aqui, eu acho que se a gente fizer essa mensagem, então a gente... não é um publisher que você só fala, cara, ó, esse aqui é o conteúdo da marca, manda esse release, bota o release na tua news. Nem banner. Sim. Conteúdo de marca. Como é que a pessoa ela abre uma newsletter para se educar, para se inspirar, para se informar, né? E, by the way, ela tem problemas no dia a dia dela que ela quer resolver. Sim. Então, se você consegue educar ela e apresentar uma solução... A gente tem taxas de conversão ótimas, assim, de cliente e clientes de longo prazo já, né? Que a gente é parceiro estratégico. E aí um ponto que... Eu vou deixar você falar, Rafa, mas em relação a agências é um mercado que eu tô desbravando. Legal. Muito. Porque eu sou outlier, né, cara? Eu não vim disso. Né? E eu sempre fui um relacionamento muito mais direto com os anunciantes. E o que eu sinto, e eu já conversei com as maiores, cara, não se entende ainda o meio. Sim. Como que você faz publicidade ali. E mesmo agências que estão mais acostumadas com B2C, marcas de consumo, quando recebem um projeto B2B, né? Fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que investir em LinkedIn Ads? Puta, mas é muito caro. É caro pra caramba. Cara, então eu vou ter que criar um e-book para falar disso. Esse aqui é o conteúdo e é a marca... Calma, mas onde é que a marca vai distribuir? Vamos ter que jogar mídia paga em cima disso. Esse é o processo padrão de quando uma empresa cria uma campanha B2B, ela está indo mais pelos canais tradicionais que o inbound educou HubSpot, RD ao longo dos últimos anos. É isso né? mesmo. Mas a atenção mudou, né? O comportamento mudou. E acho que isso é uma coisa que ainda tem que... Primeiro ponto que eu acho que é muito legal, só para adicionar. Eu, como escritor, né, acho que é muito importante adicionar no que tu disse ali sobre... Eu não vou copiar um press release e jogar na minha newsletter, porque primeiro que a audiência tem uma fidelização de leitura na tua newsletter, ela está acostumada com linguagem, narrativa, como tu falou, jargões, né? Então... bom humor, você pega, copia e cola uma press release e tu já desconectou ali, a pessoa saca na hora qual é o jogo, aqui, isso aqui é pago, eu não vou nem ler, eu vou para a próxima matéria, então tu não conecta, tu até gera visualização, mas não gera impacto, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho que é super legal falar e que tem tudo a ver com a questão do canal personalizado mesmo que se cria dentro desse nicho, né? Que são essas newsletters nichadas por conteúdos e com curadorias especiais, bem feitas, bem construídas e tal. Eu, como dono de agência, voltando para a pergunta, eu considero uma grande oportunidade para as agências, né? Basta só as pessoas que trabalham com comunicação entender que a comunicação ela é coletiva e ela muda, ela é volátil e ter esse diagnóstico de oportunidade e não se sentir ameaçada por novos meios que surgem. Porque eu acho que eu noto que na grande comunicação, a tradicional, como o Zaka falou, vou para o Google Ads, vou tentar fazer anúncio de display para sair em veículos, por mais que eu consiga nichar lá, eu vou atender lá, vou exibir no pequenas empresas, grandes negócios, mas tu não tem refinamento de CP. Problema do modelo de negócio. Tu não tem refinamento de CP, tu vai gerar visualização, mas tu não sabe se tu vai gerar conversão, tu não sabe para quem tu realmente impactou. Então, esse tipo de canal novo é muito legal.
Porque ele gera uma fidelização de leitura numa comunidade que já existe e que já gera impacto, e tu vai entrar ali com a tua marca oferecendo um produto, uma oferta personalizada para aquele público. Então isso é fantástico. Para mim, como dono de agência, é um grande novo canal. O meu TCC... Abrir um lead. Não, mas acho que é super legal, porque a gente atende B2B na Sabujo, e a gente tem esse desafio, exatamente como tu descreveu. Vamos pro LinkedIn Ads, vamos filtrar por cargo. É caro pra caramba isso pro cliente. E o negócio que me chamou a atenção, que o Zaca falou assim, a gente tem um contato muito direto com o anunciante, não tanto através da agência. E isso para mim foi uma surpresa. Mas isso aí é muito comum mesmo, né? Porque o anunciante, às vezes, ele consegue ser mais criativo diretamente, buscando novos canais que são mais baratos para ele, porque a dor é no bolso dele do que, às vezes, do dono da agência. Mas daí tu tem que posicionar isso, né? Mas eu como dono... Não tu. Eu, Rafael Borges, não. Eu não figura de dono de agência, eu quis dizer. Sim, não, mas eu como dono de agência, eu me posiciono de forma diferente já disso. A gente consome muito esse tipo de conteúdo. Vamos lá, para tu ter noção, o meu TCC foi sobre fidelização de leitura na blogosfera. A gente trabalhava, não sei se vocês lembram disso, mas os blogs, um pouco depois da primeira wave das newsletters, surgiu a wave da blogosfera. Blogspot. Que eram os blogs. E os blogs, eles eram exatamente o que é feito de novo agora pelas news. E é por essa hipótese que eu falo. A gente se exauriu de tanta oferta que agora a gente quer voltar um pouco no tempo e respirar um pouco. Eu quero consumir só o que eu realmente quero consumir. Então, antes, naquela época, tu tinha o hábito de ligar o computador e abrir tua aba de favoritos com 10 blogs que tu sempre lia, todos os dias. E tu ia atrás dos blogs e tu lia post por post o que foi atualizado de ontem para hoje, porque tu queria ler sobre economia. Vamos falar de um case que eu sei que tu adora, porque tu é nerd que nem eu. Lá, o Jovem Nerd. Jovem Nerd começou na blogosfera. Era o blog do Jovem Nerd. E hoje eles são um grande canal de mídia, né? Plural, com várias ofertas diferentes. Então, eu sinto falta de ficar browseando entre os blogs. Você é reativo hoje, cara. Você não procura mais. Antigamente Exato. Você tinha que ir num portal para consumir. Era ativo. Hoje em dia você entra ali... Deixa eu ver o que tem hoje. Vem. Deixa eu ver o que tem hoje. Vem. Então, eu acho que esse é o movimento do que eu estava falando do My Favorites. O brain rot é real e as pessoas vão começar a entender, cara, preciso fazer alguma coisa. Preciso refletir na minha curadoria. Preciso tomar uma providência, né? Preciso tomar uma providência com como eu estou consumindo. Principalmente a nossa a geração... A geração Z também, mas pegar os millennials, né? Que é uma geração que não é nativo digital... Sim. Mas que viveu a transição, né? Acho que essa principalmente é uma galera que, cara, sofre muito com a quantidade de informação que tem hoje pelo que era antigamente. E aí o ponto que você falou ali do direto com o cliente, agências, eu acho que esse é um termo... Eu atendo direto à agência, às vezes é o cliente e a agência junto, a maioria das vezes é só o cliente. E eu acho que tem uma... Como eu não entendo tanto, eu também não quero entrar em tantos detalhes e colocar uma opinião forte aqui. Mas daí que vale a pena. É assim que é o seguinte. Vamos fazer polêmica, Zaca. Eu falei o incentivo do mercado, o modelo de remuneração do mercado de agências hoje, ele precisa ser reinventado. Isso é o que eu ouço. Aí a galera vai começar a... Faz o corte. Agora é a hora do corte. Que daí vai dar. É isso aí. Então, e assim, não sou eu que estou falando. É coisa que, cara, o CMO da Mastercard trouxe que, né, a agência deveria pagar pelo valor que ela entrega. Saiu agora, recente, um estudo da Deloitte com a Associação Brasileira de Agências, né, que trouxe que as agências estão indo para um modelo muito mais full service, né, onde você agregou gestão de influenciadores, você agregou uma série de outros ativos, né, conteúdo, etc., de ofertas do que só compra de mídia. Sim. Né? Só que o modelo ele ainda é baseado no que se chama de bônus de veiculação, de BV, né? Só que essa entrega, esse valor, ele não está sendo transbordado para todos. A precificação que a agência está fazendo, né, em tudo que ela agregou, não comporta só aquele valor da forma como ela era paga. Então, o modelo de remuneração ele precisa ser reinventado e o anunciante precisa ser educado, né, do valor que ele está recebendo por todas as outras coisas que estão sendo feitas para poder entregar o
o resultado, né? E uma das coisas que esse estudo trouxe era que a margem das agências está muito menor. Verdade. Né? E a reforma tributária vem aí para ajudar também, trazer a Daniela Freire, vai ficar top. Né? E acho que é isso. E tem mais coisas. O custo de FTE está mais caro, né? De contratar está mais caro. Desculpa, custo de full-time employee, de contratar, está mais caro. Então, e a provocação do CMO da Mastercard é justamente isso, cara. Como é que a gente encontra novos modelos de precificação, de pagamento, né? de valorizar um trabalho de uma agência para que ela não seja um freelancer premium ali, né? E aí eu acho que esse cenário eu vejo no dia a dia se transbordar em algumas relações. Sim. Né? Tipo assim, pede cotação, mas nunca desenvolve. Cara, vamos falar da estratégia? Vamos falar de como é que a gente conecta, como é que a gente gera confiança, como é que a gente ressoa com essa audiência aqui, que é o que normalmente é o papo que eu tenho quando eu vou direto com porque a agência está olhando para muitas vezes para uma coisa, cara, putz, por que eu vou arriscar aqui, colocar essa grana em coisas novas, e newsletter nessa concepção é algo novo, se eu já tenho TikTok, Google, Meta, tudo onde eu vou investir, meu trabalho, minha remuneração vai ser muito similar. Então, sem querer dar uma opinião direta de que se isso deve mudar ou não deve mudar, porque eu não conheço a realidade 100% das agências, mas das experiências que eu tive, eu sinto esse modelo, que esse modelo precisa ser reinventado em boa parte dela, pensando no quê? Cara, pensando no resultado melhor, que é eu entregar produtos muito bons para pessoas que têm dores que precisam ser resolvidas com o meu produto, e eu vou construir disponibilidade de marca, né? E vou melhorar os negócios de todo mundo nessa linha. Eu quero só falar uma coisa que o Zaca disse que é importante. Lá na Sabujo, é uma coisa que eu falo já há uns 3, 4 anos lá na agência, né? Vem cliente lá para nós e tem fala... pessoal da tua agência, cadê o pessoal da agência Sabujo? Vou perguntar. O pessoal da agência está por aí. Se é verdade ou não. Não, mas não é nem para eles que eu falo para os clientes que chegam lá prospectando para a agência, fazendo cotação. Bem como o Zaca falou, exatamente Não isso. falei besteira, então. Não falou besteira. O pessoal chega, o pessoal da agência está ali. Entendeu? Pelo menos o Júnior está ali. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, está editando alguma coisa. Bom, mas assim, o pessoal chega já sabendo o que quer. E geralmente o que quer não é o objetivo da onde ele quer chegar. Ele quer gestão de redes sociais, eu quero um tráfego pago, quero alguma solução que ele já chega às vezes com basicamente os produtos de prateleira que ele quer contratar como uma agência. É quase igual aquele paciente que chega para o médico e já pesquisa, já sabe o que ele tem. Mas isso não é uma cagada? É uma baita cagada. E é o que o Zaca está falando mais ou menos aqui, e eu já falo há bastante tempo isso. Cara, aonde você quer chegar com a agência? O que você quer fazer com o trabalho de comunicação? Qual é o objetivo que você quer atingir? Às vezes o cliente não sabe onde ele quer chegar, ele só sabe o que ele quer contratar. Ele quer ver ser feito isso, mas ele não sabe exatamente quem é teu ICP de verdade, qual o público que tu quer atingir, quais são as OKRs que tu quer realmente estabelecer como o sucesso do teu negócio, né? E isso direciona todo o trabalho e toda a estratégia. E de repente, como o Zaco estava falando aqui, puxando a brasa para o nosso convidado aqui, né? Quero atingir público de tecnologia, público disso, daquilo. Vamos mapear os canais que são possíveis nós trabalharmos. E a gente não precisa necessariamente trabalhar com Google Ads, anúncios de display ou LinkedIn Ads. Tem outros meios que estão surgindo. Eu acho muito interessante, eu adoro isso, porque eu sempre fui a favor de criação de conteúdo de qualidade em canais diferentes. Só que eu acho que com as redes sociais a gente acabou indo um pouco longe demais. Sim. Então eu acho muito legal a gente estar fazendo esse caminho retroativo, assim, de olhar para newsletter de novo com carinho, daqui a pouco olhar para blog de novo com carinho de alguma forma. Total. Sabe? Eu acho muito bacana isso. Eu, por mim, até estava comentando hoje de manhã com o pessoal da Sabujo, como era gostoso quando a gente tinha o MSN, que a gente podia ficar um pouquinho offline. Lembra que a gente esperava até meia-noite para conectar na conexão dial-up? Então, eu via lá o Lion Lopes e dizia, puxa, o Lion não está online. Não, agora eu posso mandar uma mensagem pro Lion a hora que eu quiser. O Lion vai ver porque ele está sempre online no WhatsApp, entendeu? Não, eu sou a pior pessoa do mundo. O Lion é a pior pessoa do mundo. Na dinâmica, assim. Eu mantive eu sou um cara que tem um statement, claro. Quando eu estou offline, eu estou offline. Então, se me manda no WhatsApp domingo, o Marcos me xingou, né? Que ele me mandou, Marcos da Gramado Summit.
Me ligou domingo 2 vezes, mandou mensagem do meu último domingo, e daí eu respondi pra ele na segunda-feira. Cara, eu não abro o WhatsApp no domingo. Ele falou, bom, um dia eu quero chegar lá. Eu, não, é só tu escolher, né, cara? Só tu não é obrigado a estar online 24 horas. Mas a gente se sente obrigado, tu entende, Lion? É muito saudável a tua dinâmica, mas a vida real, assim, da maioria das pessoas, elas estão online 24 horas por dia, o que é um problema realmente até pra saúde. É muito legal tu receber uma newsletter, não sei se ainda é assim, Zaca, é segunda, quarta e sexta, 6 da manhã ou já mudou? O Tech Drop é isso, o AI Drop é às terças e quintas, o Money Drop também. Então, você tem um encontro marcado, é naquela hora, é naquele horário que você vai receber. Então, você não está recebendo o dia inteiro, você não está sendo bombardeado o dia inteiro, entendeu? Qual que é o nosso desafio, né? Falando especificamente em newsletter, novos canais de comunicação. Nosso desafio hoje é o brasileiro não ter uma cultura de ler notícias no e-mail. Ponto. O brasileiro tem uma cultura de não ler notícias. De não ler. De não ler. De não ler. Tanto que daí o Rafa está aqui e pode confirmar que se criou o hábito de escrever a parte mais importante da notícia no primeiro parágrafo. Não, mas isso a gente faz. Tem um negócio que a gente claro que teve aquela questão também de oh meu Deus, de planejamento gráfico, quando imprimia o jornal, daí se cortar, não cabia na página, ia se cortando a parte de baixo da notícia. Mas muito é porque as pessoas não leem além do primeiro parágrafo. E aí esse é só para eu concluir meu raciocínio do desafio, né? Então, transformar o encontro que a gente tem às 6 da manhã em um hábito é o nosso desafio. Mas quando a gente chega lá, cara, é muito bom. A gente recebeu um feedback essa semana de um leitor. Ele falou, cara, eu assino newsletter já tem 20 anos. Eu falei, 20 anos, cara, 20 anos eu não... 20 anos é bastante tempo que você assina newsletter, né? Ele tava na primeira wave, né? Na primeira wave. E ele falou, cara, eu escolho muito bem o que chega na minha caixa de entrada. E o Tech Drop é uma delas. Né? Então ele sabe o momento que chega. E aí é um ponto que é falar, newsletter é a única coisa dos meios de canais de comunicação? Então, não. Por quê? Existem momentos de comportamento de consumo diferente. Tu lê uma newsletter quando tu tá indo de carro pro trabalho? Sim. Não, você faz o quê? Não, aí tem que dizer que não. Ouve um podcast. Né? Sim. Você ouve um podcast. Ouve Startup Live. Ouve Startup Live. O que você faz quando chega em casa do trabalho? Você lê uma newsletter ali, você tá ouvindo um podcast, você coloca um vídeo no YouTube como era, né, na TV. Então, se a gente fizer um paralelo de ciclo, a newsletter ela pode ser considerada a transposição digital do jornal. Se você pegar o podcast, ele pode ser a transposição atual da rádio, que foi o segundo e que também foi essa lógica, tá? Primeiro, né, newsletter, depois rádio e TV, né? E não estou dizendo que a TV morreu aqui, mas hoje, né, a audiência no YouTube, no dispositivo televisão, né, ela já bate de frente com... Né, facilmente. Na verdade, é maior que todas as emissoras, né? Ela só não passou ainda a Disney em termos de receita e tudo mais. E tá para passar, né? Então, o YouTube é o rei das mídias hoje. Então, o comportamento de consumo ele é provavelmente diferente. Então, hoje no nosso canal de marketing, que se chama M15, toda terça-feira tem um podcast com as principais notícias de marketing em até 15 minutos. Né? E as pessoas ouvem normalmente indo pro trabalho. Né? Sai ali umas 7 e pouco. A news sai às 6 da manhã. Cara, a pessoa vai tomar um café, né? Vou tomar meu café, ou vou no banheiro aqui, já vou, blá, 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 já dou uma lida, 5 a 6, 7 minutinhos. Você leu a news de um jeito gostoso, uma conversa, um tom de voz. Né? Então, o comportamento de consumo ele é muito importante. Mas tu falar assim, vamos criar um podcast, né? Vamos abrir uma newsletter. Assim, cara, em que momento do comportamento de consumo da nossa audiência a gente quer estar? Sim. Talvez seja no banheiro. A gente tá no banheiro hoje às 6 da manhã ali, né? Ou no café da manhã. É o momento que eu leio das minhas newsletters. eu queria trazer... Foi mal lá. Eu queria complementar 2 pontos que o Zaca falou. Que é esse momento do encontro que a gente estava falando com a newsletter, ou seja, com o podcast, quando já tá dirigindo. Eu quero falar uma coisa só, desculpa de interromper. Toda, eu não sei se é de segunda a sexta, eu quero porque tu é muito humilde para falar. Tem um encontro com a Cristiane Serra aqui também, que faz o Startup Life às 7 horas da manhã diariamente.
De segunda a sexta. Segunda a sexta. O Trends, que é um noticiário de Aí, no máximo ó. uns 10 minutinhos. É isso aí, tá indo pro trabalho, pô, já quer se atualizar a notícia de tech. Tá no carro, tá no bus. Conecta com a Cris. bota o E fonezinho de ver. estamos só ilustrando aqui a rotina que Pra- você deve fazer. Vai lá, assina o Tech Drop, Pra quem- 6 horas da manhã, 7 horas da manhã tá indo pro trabalho, escuta a Cristiane Serra. Pra quem tá? é do Rio Grande do Sul, é o meu objetivo derrubar o Macedo, né? Que tá falando nessa hora. Mas o que eu queria falar é que esse momento de encontro, ele é muito, é muito semelhante aos veículos tradicionais. Lá, quando surgiam, a gente parava para ouvir o rádio, depois parava para ver a TV, reunia a família em torno. O que tem hoje, que tu escolhe o momento que tu vai fazer isso. E tem um negócio que eu acho bizarro. A gente tava falando do Mano Deivin, né? Um abraço aí pro Mano Deivin. Às vezes a pessoa nem tem um comportamento de consumo que para mim era completamente fora da realidade e que no mundo de desenvolvimento eles têm isso, que é trabalhar escutando live. Cara, a gente faz muito, cara. a gente faz live com o Mano Deivin e com o Lucas Montano aqui no Startup Life. E o horário da live, quando eles sugeriram o horário da live, eu falei, cara, isso é um absurdo, cara. Quem que vai escutar isso daí? A 1 Que da tipo tarde? assim, é 1h30, da 1h30 às 3 da tarde. Eu falei, cara, tu tem que estar trabalhando. Eles, não, mas a galera trabalha escutando. E eu, no início, falei assim, não, isso é absurdo. Como tu vai trabalhar escutando outra coisa? Cara, e a audiência de tipo 2, 3, 4 mil pessoas na live, que, né, eu acho é um absurdo, assim, pra live. E os caras, não, tô aqui trabalhando, tô fazendo não sei o quê, papapá, Segunda papapá. tela, cara. Segunda tela. Na verdade, até uma terceira tela já, né? A gente já tem, porque a pessoa tá consumindo ali, ela tem a tela do celular dela, que de vez em quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem uma terceira tela, né? Que é a companhia, cara. E se você for ver, hoje em dia a gente nunca teve os níveis de solidão tão altos, né? Na história da nossa sociedade. Né? Então, o conteúdo hoje, ele funciona muito como uma companhia para as pessoas também. Principalmente quando a gente olha para YouTube, que você tem mais profundidade, etc. E que não deixa de ser o que era no passado, que você chegava e você ligava para ver a novela enquanto lavava uma Ou ligava a TV, louça. quando estava sozinho, ligava a TV para não estar sozinho, né? O rádio também funciona E aí, muito. eu acho que Companheiro, né? O rádio é o companheiro da. E aí eu acho que o ponto, cara, o ponto mais louco que eu sou vidrado em estudar essa parada é o que se chama da teoria da internet morta. Né? Então a teoria da internet morta ali, né, diz que mais de 80% do conteúdo daqui a pouco vai ser totalmente gerado por bots, né? Bots, robôs, etc. E o questionamento que sempre paira na minha cabeça é: e para onde as pessoas vão? Se o robô vai começar a falar com o robô, para onde que as pessoas vão? Né? E aí a gente começa a entrar, voltando na descentralização da mídia, que a partir do momento em que você tinha, cara, todo mundo consumia a mesma novela, todo mundo consumia o mesmo jornal, todo mundo estava falando sobre aquelas mesmas coisas, era a mesma referência. Agora, com a descentralização, a grande parada é que você vai ter, as pessoas vão começar a ir para diferentes tribos do que elas gostam de consumir. Porra, eu nunca ouviria o Mano Deivin às 3 horas da tarde, desculpa o Mano Deivin, mas eu nunca ouviria isso, porque, né, não faz sentido para mim. Tu não é dev, né? Eu também não escuto o Mano Também não escuto também Mano Deivin, mas é isso, essa comunidade escuta, né? Exatamente. E essas comunidades, elas começam a ficar mais inchadas. E aí, quando você entra no marketing, as pessoas ainda estão criando personas. A minha persona, é um homem de 45 anos que tem uma vida... Cara, e aí? Isso aí pode ser várias pessoas. Pode ser um desenvolvedor que se comporta de um jeito totalmente diferente. Pode ser um CLT, o cara que já é pai de 3 filhos, que... Esses caras têm comportamento de consumo totalmente diferente. Então, os próprios funis de marketing também estão sendo fragmentados. Isso funciona aí para startups, para grandes empresas, né? Whatever. Para cada vez mais você entender os comportamentos de consumo e aí sim você personalizar em cada vertical, em cada tribo, em cada segmento, né, que faz sentido para o teu público-alvo. O próprio Google, na verdade o BCG, que é uma grande consultoria, fez um estudo falando sobre comportamento de consumo e o Google está endossando, etc., fazendo eventos, né, que são os 4 S's, né? O nosso comportamento se divide nisso, que é
scrolling. Então, quando a gente está ali consumindo tal, streaming, que é a gente está vendo um YouTube, né, algo que está broadcasting ali. Searching, então eu estou pesquisando por alguma coisa, e aí não só no Google, mas em diferentes lugares. Eu posso pesquisar no próprio Mercado Livre, eu posso pesquisar num TikTok, né? E na IA também. Na né? IA, exatamente. E o último é shopping, que aí é onde eu estou de fato comprando alguma coisa, consumindo. Então esses 4 comportamentos que antes, searching, todo mundo ia para o Google, né? Você não tinha tanto streaming, você não tinha tanto, né, o scrolling, você ativamente fazia o searching shopping, né? Sim. Então é isso, cara, muita coisa. Os canais de mídia como um todo, eles estão totalmente fragmentados, e isso alterou toda uma cadeia, né, de comportamento de consumo. E eu sou aficionado nisso, em estudar como a tecnologia molda a nossa atenção e vice-versa, como a nossa atenção molda também a tecnologia. Para adicionar o que o Zaka está falando, vamos pesquisar aí no Google ou no ChatGPT sobre GEO aí, né? Que é uma nova tendência que está fazendo o SEO tremer nas bases, né? Sabia que a gente já está recebendo lead via... pois nós também. Como que é o nome? GEO, sobre ChatGPT ou qualquer tipo tem de... Tem que chamam de EO, né, cara? Generative Engine Optimization. Exatamente. Mas se tu pergunta pro ChatGPT como que eu faço uma estratégia de GEO ou pro Gemini, eles não têm a resposta. Não, eu acho que eles te dão bons caminhos. Eles te dão bons caminhos baseado... Isso era uma tese que eu tinha, baseada em SEO. Tanto que a Cris não vai deixar eu mentir, o Matheus não vai deixar eu mentir, nem o Lucas. Mas eles não... a Cris está aqui. Há 3 anos atrás, SEO é a maior máquina de venda que a gente tem dentro do escritório. Né? Inbound marketing, SEO, cara, vendeu assim, mas vendia absurdo, tipo 90%, 95%. E muitas vezes a gente não tinha nem tráfego pago. Não, sem tráfego pago, assim, SEO puro mesmo. E daí eu falei, cara, chegou o ChatGPT, eu falei, a gente tem que começar a se mexer porque vai morrer SEO. E como que uma inteligência artificial vai ser treinada para entregar resultado? Ela vai buscar na internet e daí tu tem um padrão de um círculo vicioso, né? Ela vai replicar o que é SEO para dentro do GEO e cada vez mais ela vai mostrar o mesmo resultado e ela vai se autoafirmar que esse é o resultado correto que ela tem que mostrar. Então, eu falei, a gente vai ter um momento de 3 anos que a gente tem que estar em primeira posição em todas essas 50 palavras-chave que são importantes para nós, porque daqui a 3 anos, quando alguém buscar essas palavras-chave, o ChatGPT, o Gemini, qualquer outro, vai ter sido treinado via mecanismo de busca tradicional e ele vai replicar aquele resultado temporal de 3 anos que ele teve de treinamento. Sim. E a gente fez isso e, cara, se tu entra no ChatGPT, no Gemini hoje, tu procura as palavras-chave que a gente trabalhou de lá, a gente está aparecendo como resultado. E daí eu perguntei para ele, por que tu está apresentando esse resultado aqui? E ele falou, tanto o Gemini quanto o ChatGPT, porque vocês estão bem posicionados historicamente como SEO. Sim, claro. Mas o que eu quero dizer assim, bom, para os próximos 5, 10 anos, a tendência é que agora até o modo de construção de conteúdo dentro dos blogs, enfim, as tem palavras... que ser AI friendly, né? Exato, esse era o ponto que eu queria chegar. Agora tu vai ter que construir metatextos invisíveis que são basicamente prompts, que explicam para o bot dentro do GPT, ali, ou qualquer outra dessas ferramentas, que essa é uma ferramenta com contextos otimizados para busca de chat GPT, etc. Ou seja, tu vai construir também o texto com blocos diferentes e tu não vai fazer tanto mais aquela valorização de repetição de palavras-chave que a gente está acostumado a ver no SEO, mas sim tu vai construir contextos relevantes para a leitura do GPT para que ele consiga ofertar teu texto como relevante. Ou seja, velho H1, H2. É de alguma forma, é uma nova técnica, exatamente, sim. É uma nova linguagem. Então fica a dica aí só para quem está criando conteúdo. O hábito de pesquisa das pessoas está mudando, as pessoas estão usando muito mais já o ChatGPT para fazer a sua própria pesquisa e buscar o resultado. Inclusive, até quem estava trabalhando aí com tráfego pago, usando Google Ads ou Google Shopping, já tem que estar ligado no ChatGPT que está fazendo já shopping via ChatGPT também. Sim. E anúncio pago por ali. Então, tá mudando o jogo, entendeu? Tá mudando o jogo e a gente tem que estar ligado em hábitos de consumos novos aí que estão surgindo. O
o Zaca trouxe aqui um ponto que eu achei muito legal, que eu nunca tinha ouvido falar, que é em que momento tu quer atingir aquela audiência e o que ela vai estar fazendo naquele momento. Isso eu nunca tinha ouvido falar, assim, talvez seja porque eu sou ignorante, mas eu não tinha ouvido falar ainda. E daí, eu quero, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, porque o Zaca tem que aproveitar ainda a Gramado Summit, né? E o Rafael também, são os nossos 2 convidados, mas perguntando diretamente para o Zaca e para o Rafael, então, veículo de mídia, agência, como que hoje, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas o principal produto de vocês é as news, né? Por mais que vocês tenham outros, sim. Mas dentro de tantas opções que uma empresa tem para expor a sua marca, expor a sua solução, seja por via SEO, seja por inteligência artificial, seja por ads, seja por podcast, seja por social selling dentro das mídias sociais, seja por news. Aonde que a news se encaixa como uma estratégia de marketing, brand, awareness, numa estratégia pensada por uma agência de divulgação de uma marca? Onde que encaixa isso? É um marketing de conversão? É um marketing de awareness? É um marketing de branding? Aonde que tu acredita que se encaixa? Eu queria ouvir. Eu vou perguntar primeiro pro Rafa, para depois o Zaca falar a visão dele. Eu posso discordar dele. Exato. Eu acho uma boa, mas assim, eu vejo como oportunidade para tanto awareness quanto para conversão, a depender da oferta, né? Desde que o canal que esteja sendo veiculado ali esteja de acordo com o perfil de cliente ideal, atinja a mesma audiência que a marca busca atingir, e a oferta que seja feita ali, o anúncio, seja feito para uma oferta de conversão ou simplesmente de awareness, depende muito do caminho. A questão que eu vejo como salutar, e acho que é importante dizer, é sobre a assertividade e impacto desse tipo de iniciativa. Porque nós estamos falando com um público muito mais nichado e com hábito de consumo realmente realista, né? A gente sabe que quem está inscrito numa newsletter tem uma fidelidade de leitura, taxas de abertura, muito menos bounce, muito mais impacto positivo para a marca do que o anúncio de display, que uma pessoa, na verdade, não está interessada em receber uma oferta. Ela está interessada em ler a notícia. Fugir do paywall, usar o que puder só para ler a notícia e sair correndo. A newsletter ali, no caso, ela é bem-vinda. A pessoa assinou, ela é um contrato de adesão, né? A pessoa foi lá, assinou e está sabendo como é que funciona o jogo. Sabe que a Tech Drop ali, no caso, tem que sobreviver, vai ter seu anúncio, mas que até a curadoria da Tech Drop, tanto em notícia quanto em anunciante, vai ser benquista por aquele ICP, né? Porque senão a Tech Drop não tem sentido de existir. Então ela também tem, certamente, né, Zaca? Tu deve ter a preocupação também de filtrar quem anuncia na Tech Drop para que tenha interesse na teus leitores, ali, na tua comunidade, né? Então não sei se eu falei muita bobagem aqui, mas tu pode complementar. Tu foi ensaboado, né? Não, serve para conversão, serve para awareness, serve para tudo que tu quiser. Mas não, eu não sei se eu que eu acho que serve mesmo, mas eu não sei, eu posso estar enganado. Aí o Zaca me corrige. Mas eu quero usar com uma afirmação forte. Assim, serve para sabe quando o advogado fala, depende. Eu tô devolvendo para vocês. Para mim, o jogo do marketing hoje, ele é muito menos sobre consideração, awareness e preparação para compra, que é um funil tradicional, e muito mais sobre confiança e autoridade. Eu acho que é aí que a newsletter entra. A transferência de autoridade que uma newsletter consegue passar pela atenção que a pessoa tem concentrada, você está agregando um valor ali dentro, isso aumenta os teus níveis de confiança, independente se você está pronto para compra ou não. Se você está pronto para compra, se aquilo você está buscando ativamente, você sabe que você tem aquela dor, né? Pode ser que uma campanha que a gente pegue uma hora mexendo numa dor-solução, ressoou bem. Quem não está necessariamente para compra, está olhando aquela dor e entendeu, cara, legal, criou disponibilidade mental. Foi botando ali uma moedinha, né, no cofrinho da confiança daquela marca. Na inserção seguinte, né, que a gente também, cara, são poucos os clientes que fazem uma só inserção. Né? Qual que é geralmente usando os provedores assim, de espaço de mídia, falam, cara, o ideal é fazer pelo menos tantas inserções. Ali, cara, a gente parte de 4 inserções, assim, são os projetos menores, alguns muito específicos, cara,
quero 2 inserção porque é um webinar que eu preciso alavancar minha base de pessoas, etc. Então são N estratégias que você pode, né, utilizar ali dentro. Então, e tudo isso vai aumentando a sua confiança. A galera aí, eu vou usar uns termos bonitos aqui, mas é um brand lift, não sei o quê. Cara, vai aumentando a confiança e a disponibilidade mental que você tem na tua marca. Para quem está pronto para compra, cara, você conseguiu usar como um canal de conversão. Para quem ainda não está pronto, mas que pode estar naquele teu público, na tua audiência, cara, você está gerando demanda. Para quem não é o teu público-alvo, não compra aquele produto, não compra aquele serviço, alguma pessoa, talvez no círculo daquela pessoa, pode ser que tenha aquela dor. Então, no momento em que alguma pessoa pergunta, cara, uma solução de advocacia que tenha foco em startups. Eu falo, cara, eu sou da área de marketing aqui, mas eu vi lá o Silva Lopes, né, o CMO falando com o CFO, que o Silva Lopes anunciou no Tech Drop. Então, ou seja, tudo foi sobre a confiança que a marca foi criando com aquela comunidade. E aí a mensagem, e a gente fala muito isso para os nossos clientes, cara, a mensagem que a gente vai passar, se ela é mais de awareness, se ela é mais de conversão, a gente vai criar isso na estratégia que a marca tem. Se eles estão fazendo um lançamento de produto novo, cara, talvez a gente vai ter que fazer muito sobre consideração ali, né? Cara, se a marca está fazendo um rebranding, acho que é a hora da gente trabalhar ali um awareness de marca como um todo. Se a marca tá, sei lá, uma marca de educação que precisa aumentar pessoas fazendo curso, a gente vai focar direto em dor, conversão, né? Então, uma estratégia de campanha, ela parte a partir do momento em que, cara, como é que eu gero mais confiança e disponibilidade mental com os públicos e diferentes tribos que eu converso, né? Quem foi mais ensaboado, Lion? Tu. Eu respondi direto, eu só fui mais a fundo, mas para mim o jogo não é mais sobre a resposta. A resposta curta é que a resposta não existe uma resposta só, né, Zaca? Exatamente, depende do objetivo de cada marca. Quem vai dizer quem foi mais ensaboado é os nossos ouvintes aqui nos comentários. Comenta aí, ó. Comenta. E tu é mais ensaboado porque tu, além de jornalista, é formado em direito também. Então tu já tem esse distúrbio na personalidade. Essa papinha tóxica. Não, legal. Eu sou engenheiro, tem que ser um pouco mais direto, né? Exato, cara, é mais objetivo, né? Mas, pessoal, vamos encerrando aqui nosso episódio do Startup Life aqui durante a Gramado Summit. Quero agradecer muito aqui, como sempre, a minha fiel escudeira Cristiane Serra e deixar aberto o espaço aí para o Zaca, para o Rafa, compartilharem com a nossa audiência aí mais sobre a Drops, mais sobre a agência Sabujo. Então, pessoal, muito obrigado aqui pela disponibilidade de participar do nosso episódio. Começar com o Zaca. Deixa aí os teus recadinhos. Quem quiser acompanhar mais sobre o Zaca, quem quiser acompanhar mais sobre Drops, quem quer se inscrever nas newsletters, fica aberto aí para ti. Bom, fun fact é que eu falei pra caramba sobre mídia aqui, mas eu não tenho Instagram. Mas se você for ao LinkedIn, você me encontra. Luiz Zaca, com Z-A-K-A. Lá eu faço um trabalho bem ativo. Antigamente eu fazia mais sobre notícias, agora eu estou tentando trazer um pouco mais de opinião, estratégia de mercado. Acho que pode agregar valor para alguém aí da audiência. Falo bastante sobre startup lá também. E os canais do Drops, acho que vamos no techdrop.news, que é o principal. A partir dali você começa a conhecer o nosso ecossistema e em algum momento, se for para você algum dos outros canais, isso vai te interessar. Obrigado. O Cris que fez a ponte, né? O Lion aqui, que estamos se conhecendo agora, mas, cara, muito bom ficar essa 1 hora aqui, a gente trocando um papo livre. Rafa também. Desculpa se eu fui muito crítico aí com a agência. Pelo contrário, acho que não. Brincadeiras à parte, cara, é um mundo que eu estou aprendendo muito e eu adoraria, né? Se alguém quiser trocar mais sobre isso comigo, eu adoraria, porque eu aprendo muito. Obrigado aí também, Silva Lopes, pelo espaço. Maravilha. Não, Zaca, obrigado por criticar as agências. Eu acho que é importante. Eu sou muito crítico com agências também, de modo geral. Acho que a gente tem que se autocriticar sempre, né? E obrigado pela oportunidade. Te agradecendo também porque a gente sempre aprende ouvindo, né? Os outros estão trabalhando ainda mais em meios novos assim de comunicação. Quem quer saber mais sobre a Sabujo, aí, acessa www.sabujo.com.br. A Sabujo é uma agência de comunicação bem diferente, que costuma se conectar mesmo com as pessoas e com os clientes
tentando fazer estratégias com propósito real mesmo, que tragam resultados reais para os clientes, né? Então a gente trabalha mesmo com muita verdade e não entrega fórmulas prontas, produtinhos de prateleira assim, para os nossos clientes. Então eu acho que tem muita sinergia, inclusive, com o que o Zaca está propondo para o mercado. Acho que é muito legal, salutar. Parabéns, Zaca. Obrigado aí. Porque eu acho que é um canal novo aí, que tem muito a crescer, vida longa. E, de repente, aí vamos trocar umas figurinhas depois. Opa! Isso aí. Dizer que o podcast é bom para isso, né? Para gerar essa conexão aí. É um grande investimento de relacionamento aqui, né? E já saíram várias parcerias durante o nosso podcast. Exato. É isso. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio. Nos vemos aí, para quem está aqui na Gramado Summit, daqui a pouco em outros episódios. E para quem está nos vendo, nos ouvindo, nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau, tchau.